Romanos capítulo 8, do 5 ao 8. O texto diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito, ou pensam nas coisas do Espírito, tá bom? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu vou convidar você para orar mais uma vezinha, querido, tá bom? Para a gente poder ministrar a palavra. Pai, oramos a Ti e suplicamos ao Senhor, meu Deus, por amor do Teu santo nome, Pai, abre o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento, Senhor, e fale ao nosso coração, ministre ao nosso coração, Senhor, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, veja, semana passada nós tratamos um pouco aqui das coisas do Espírito, só que nós vimos isso de uma maneira negativa, tá? Negativa. O texto que nós estamos lendo diz: os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. E aí nós vimos negativamente o que isso significa, tá bom? Nós trabalhamos aqui o que significa essas coisas do Espírito de maneira negativa. A primeira eu disse aqui, deixa eu pegar aqui a primeira característica, isso. Primeira, a segunda característica, isso. Coisas do Espírito. Nós falamos sobre ela. Eu disse que não são meramente coisas pertencentes, as coisas do Espírito não são meramente coisas pertencentes à esfera do intelecto. Tampouco, né? Paulo está aqui falando aqui a respeito de pessoas interessadas em religião. Coisas do Espírito não tem a ver exatamente com a questão do intelecto, nem com interesse pela religião. Eu não vou recapitular isso aqui, tá bom? O que eu ministrei tá na semana passada, se você quiser dar uma olhada, volte lá, tá bom? Eu só os tópicos principais. Eu citei dois, eu vou pegar a partir do terceiro. Eu disse também que pensar nas coisas do Espírito não significa nem mesmo um interesse por teologia com o fim em si mesmo, né? Eu disse que o homem pode estar interessado na teologia cristã e na doutrina cristã, e ao mesmo tempo ele não pensar nas coisas do Espírito. Eu citei exemplos, eu falei abertamente sobre isso aqui, tá bom? Hoje eu vou dar sequência, tá? Eu vou citar negativamente mais uma coisa do Espírito negativamente, o que não é, e depois eu vou passar para as questões positivas, porque é o que é o interesse maior, tá bom? Veja, pensar nas coisas do Espírito significa muito mais do que interesse por fenômenos religiosos, irmãos. Paulo diz, tá, que que nós que temos o Espírito, eu vou até mudar a minha tradução, só para eu deixar na tradução que eu estou usando, porque senão dá uma confusão bem aqui. Isso, vou deixar aqui o texto aberto. Ele disse que o cristão que anda segundo o Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito. E eu disse o que não é isso. O que Paulo ele não está falando que as coisas do Espírito se refere a um interesse pelo intelecto ou um interesse por coisas religiosas. Não se refere nem mesmo o interesse por teologia. Agora ele está dizendo que coisas do Espírito aqui vai muito além do interesse por fenômenos religiosos. Algumas pessoas podem supor, querido, que uma vez que elas têm interesses em fenômenos religiosos, elas estão assim pensando nas coisas do Espírito, né? E isso vem ser, de certa forma, uma armadilha para essas pessoas. Porque aqui, quando a gente pensa em fenômenos religiosos, tenha em mente que eu estou falando de experiências. É quase que um culto à experiência. Há pessoas que gostam demais de experiências, de ver coisas sobrenaturais acontecendo. Esse interesse por experiências, esse interesse pelo sobrenatural, não significa exatamente que aquela pessoa está inclinada para o Espírito, que ela tem que o seu coração, que a sua vida pende para as coisas do Espírito. Não é, irmãos, ou pode não ser.
Pensar nas coisas do Espírito, irmãos, é mais do que só se interessar por assuntos religiosos ou experiências místicas. Muitas pessoas acreditam que ao se envolver com fenômenos como milagres, curas ou eventos sobrenaturais, elas já estão no caminho espiritual. Mas na verdade isso pode ser até mesmo enganoso. E aqui deixa eu te dizer uma coisa, há no nosso meio, e eu estou falando de hoje, da igreja hoje, eu diria que a maioria esmagadora do povo de Deus tem um interesse, na verdade, eu diria que é mais do que interesse, é quase uma obsessão por coisas, por experiências sobrenaturais. O coração humano, ele é cativado por essas coisas de uma forma impressionante. Agora, esse interesse por coisas espirituais, por experiências, não significa necessariamente que essa pessoa tem interesse em Deus. Quando Paulo fala que aquele que anda segundo o Espírito, ele pende, ele pensa nas coisas do Espírito, ele não tem em mente esse interesse por experiências místicas. Queridos, isso é tão delicado, isso, sabia? Eu já disse isso aqui algumas vezes, e quando eu trago isso, às vezes a pessoa pensa que porque eu falo da forma como eu falo, eu não creio. Não é isso. Eu vou fazer uma ressalva no final da minha fala aqui, mas é uma questão de conhecer as Escrituras. É uma questão de você ver na prática que esse interesse em coisas sobrenaturais, muitas vezes, não tem nada a ver com vida com Deus. É só uma curiosidade. Sabe uma coisa que eu lembro? Vou citar aqui alguns textos bíblicos aqui. Primeiro, o de Ezequiel. É um texto que eu sempre cito aqui. As pessoas estão sempre indo ao profeta para ouvir o que o profeta tem para falar da parte de Deus. Eles têm interesse por essas revelações que o profeta recebe e estão lá todos os dias ouvindo o profeta. Aí Deus vem e diz para o profeta: vem, Ezequiel, tu está pensando que esse povo está interessado realmente em saber o que eu tenho para dizer? Não, não é. O interesse deles em te ouvir, não é que eles querem viver a minha vontade para as suas vidas. O interesse deles eles estão em busca de entretenimento. Na Nova Bíblia Viva, o texto diz isso: olha, tu és para ele, para essas pessoas, entretenimento. E por que é entretenimento? É porque, embora essas pessoas estejam vindo todos os dias ouvir o que tu tem a dizer de novo, elas não têm nenhum interesse de praticar aquilo que estão ouvindo. É apenas interesse. São pessoas religiosas. Tem nada a ver com Deus. Tem apenas a ver com uma obsessão do coração em coisas novas. Mas vamos lá. As duas gerações, eu sempre cito isso aqui, eu sempre vou citar porque para mim isso aqui é um alerta. Irmãos, se tem coisa que fala alto na Bíblia, é exatamente aqui. As duas gerações que mais viram o poder de Deus na história da igreja toda foi a geração de Moisés, que presenciou todas as manifestações sobrenaturais de Deus, viram coisas que nós jamais veremos nesse mundo. Sem falar nas pragas, querido, pense no mar se abrindo, pense numa nuvem cobrindo o povo durante o dia, fazendo sombra e guiando, e de noite aquela nuvem escura se transforma numa bola de fogo no céu, e eles sabem que é Deus que está guiando eles pelo caminho. Esse povo viu água brotar da rocha, Deus trazer comida do nada, viram um monte de manifestações da parte de Deus, mas esse povo todo morreu no deserto por incredulidade e murmuração. E por que eu digo que foi por incredulidade? Porque eles não acreditaram no plano que Deus tinha para eles. Por isso murmuraram e reclamaram. A outra geração que presenciou milagres maiores até foi a geração de Jesus. Mas a geração de Jesus, ela se encerra gritando diante de Pilatos, solta-nos Barrabás e crucifica esse Jesus.
crucifica, crucifica, era o que eles gritavam. Que o sangue dele, eu li isso ontem, chega, corre um frio na espinha dorsal, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Mal sabia que aquele pedido se realizou na sua plenitude no ano 70 da era cristã, quando o Império Romano, o exército romano entra em Jerusalém e destrói tudo, irmãos, tudo. Nenhuma geração além dessas viram tantos sinais, tantas maravilhas como essas duas gerações. No entanto, isso não teve muito efeito na vida deles. Não é assustador isso? Então, esse interesse, querido, deixa eu fazer a ressalva antes de qualquer coisa. Irmãos, eu quero que você entenda, com isso eu não estou dizendo que o cristão não deva ter interesse pelo sobrenatural. Eu não estou dizendo que a gente não deva buscar de Deus algum tipo de intervenção sobrenatural. Nós devemos, querido. Nós devemos orar. Nosso Deus é um Deus que não conhece o impossível. Está lá em Efésios capítulo 3, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, nosso Deus é um Deus de poder. Eu só estou dizendo que nós não podemos permitir que o nosso coração desenvolva um interesse infrutífero por coisas sobrenaturais. Eu devo buscar ao Senhor, eu não devo estar, tem um profeta lá, eu vou lá atrás do profeta para ouvir o profeta, tem um homem de Deus realizando, eu corro para lá. Irmãos, pelo amor de Deus, querido, não faça uma besteira dessa, não faça. Você vai alimentar o teu coração com coisas que não deveriam ser alimentadas, não deveriam estar ali. Esse interesse pode até mesmo te afastar de Deus. E para não ficar apenas nas experiências, deixa eu ler um texto que eu acho que vai nos ajudar bastante, irmãos, tá? Mateus capítulo 7, versículo 22. Olha só, querido, olha que texto, irmãos. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Você percebe? Há pessoas, não é só que eles têm interesse, veja, irmãos, vai muito além do interesse, eles estão operando essas coisas, e Deus está usando essas pessoas para operar isso, mas no entanto ele vai dizer um pouquinho mais abaixo: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Homens que estão sendo usados por Deus para operar sinais e maravilhas, mas que não conhecem a Deus, que têm um coração distante de Deus, que não pensa nas coisas do Espírito, tá? Isso é assustador, irmãos, isso é um negócio assustador. Agora, mais ainda, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Olha isso aqui, queridos. Esse perverso virá como instrumento de Satanás, está falando do anticristo. Esse perverso virá como instrumento de Satanás, cheio de poder e falsos milagres e maravilhas. Ele enganará completamente aqueles que estão perecendo, porque rejeitaram a verdade, recusaram-se a crer nela e a amá-la e a deixar que ela os salvasse. Portanto, Deus permitirá que eles creiam nessas mentiras por meio do seu poder sedutor, e todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer. Irmãos, esse texto aqui, eu vou pegar ele aqui rapidinho, é 2 Tessalonicenses, porque tem uma coisa nesse texto que eu estou desconfiando aqui que está equivocado, versículo 9, né? Isso, vamos lá. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram seu prazer. É isso que eu estou pensando. Não é falsos milagres em si, irmãos. Não é que as pessoas estavam fingindo operar milagre. Deus estava permitindo que homens malignos operem milagres para que ele puna aquelas pessoas que se recusaram a crer e amar a palavra de Deus, que eles viraram as costas para a palavra, se recusando a viver de acordo com a palavra. Então Deus permite que homens malignos operem sinais e maravilhas
para que esse povo caia no erro, para que eles entrem em perdição. Por quê? Porque não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus. É isso a ideia do texto. É exatamente essa a ideia do texto, irmãos. Essas experiências, irmãos, elas podem ser interessantes e atrair muita gente, mas nem sempre tem a ver com a verdadeira fé. Algumas pessoas e grupos até exploram esses fenômenos para atrair seguidores, mas, novamente, isso não significa que eles estão focados no verdadeiro sentido espiritual. Isso não significa que eles amam a Deus. O que eles têm é apenas um interesse por coisas novas, entende? Por manifestações. Ah, irmãos, eu desconheço uma pessoa que não tenha interesse por manifestações sobrenaturais. Todos vão ser atraídos. A questão não é exatamente essa. Eu vou repetir. É normal que um cristão se sinta atraído por essas coisas. É normal que um cristão almeje ver e experimentar isso. É normal que um cristão até busque essas manifestações. O que ele não pode é ficar preso a isso, porque isso pode envolver o seu coração num tipo de engano religioso, onde ele pensa que está sendo espiritual, quando na verdade ele está sendo enganado por um coração religioso que não conhece a Deus, que não teme a Deus, que não se submete à palavra de Deus. Tá? Isso é algo que tem sido muito comum no nosso meio hoje, querido. O foco nas coisas do Espírito, irmão, vai muito além dessas experiências. E o foco está mais ligado a uma busca profunda pela verdade e pela fé cristã, sem se deixar desviar apenas pelo que é curioso ou fascinante. Novamente, foi porque aquelas pessoas às quais Paulo escreveu lá em relação aos Tessalonicenses, foi porque eles não tinham prazer na verdade, eles não creram, eles não amaram, eles viraram as costas para a verdade que Deus enviou a operação do erro. O que foi isso? A permissão de Deus para que homens operassem sinais e maravilhas apenas para enganar essas pessoas que rejeitaram a verdade. É algo que assusta a gente, mas é bíblico, irmãos, é bíblico. Então veja, não me entenda mal, tá? Eu creio em Deus, eu creio em manifestações espirituais, já presenciei inúmeras vezes manifestações de Deus, eu mesmo já fui usado por Deus em manifestações espirituais, tá? Então eu não estou condenando, eu não estou criticando, eu não estou dizendo que a gente não deva buscar, querido, tá? O que eu estou afirmando aqui é que é possível as pessoas nutrirem um desejo por experiências místicas, e por causa desse desejo no coração, por essas experiências, elas pensarem que são espirituais, ou que pensam nas coisas do Espírito, ou que amam a Deus. Repito, querido, não só cristãos, não só o incrédulo, não só pessoas de religiões das mais variadas possíveis, todas as pessoas têm interesse por coisas místicas, tá? Todas, todas. Isso não significa que elas são religiosas no sentido de amar a Deus. Apenas religioso, apenas religioso. E o religioso, querido, é algo que Deus abomina. Um homem de coração religioso, mas que não ama a Deus, que não tem prazer em Deus, que não tem prazer na sua palavra, é alguém que Deus rejeita completamente, queridos. Tá? Bom, essas são as manifestações negativas sobre pensar nas coisas do Espírito. Agora nós vamos, novamente vamos olhar o texto mais uma vez, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Nós estamos falando sobre essas coisas. Eu disse o que não são essas coisas. Não é o interesse por fenômenos religiosos, não é o interesse por teologia em si mesmo, não é o interesse religioso ou apenas pelo intelecto, pelo conhecimento em si, tá? E o que é isso? Primeira coisa, querido, é um interesse profundo e sincero pela sua própria alma. A primeira coisa que é própria do cristão é que ele se preocupa consigo como uma alma. Ele pensa em si mesmo como uma alma. Uma pessoa que não seja cristão não tem esse interesse, mas o cristão tem.
tá? Irmãos, quando a gente fala do interesse pela alma, nós estamos falando da nossa relação com Deus. Eu quero enfatizar isso aqui com vocês, tá bom? Eu estou falando de uma prioridade que nós nutrimos no nosso coração da nossa relação com Deus. Repito, é fácil ter interesse por coisas religiosas, por experiências místicas, até mesmo por teologia, sem que haja uma preocupação da nossa relação com Deus, sem que haja tempo no nosso dia para buscarmos ao Senhor através da palavra, através da oração, às vezes através de uma leitura, de um livro, de um culto como esse aqui, da adoração, entendeu? Essa busca, essa necessidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Estou falando da sua comunhão íntima e pessoal com Deus. Veja, querido, o cristão é alguém que pode fazer muitas coisas. Ele pode ser marido, ele pode ser um pai, um profissional, ele pode ser um homem de negócios, mas essas coisas não devem vir em primeiro lugar. O centro desse homem deve ser a sua relação com Deus. A sua preocupação não é primariamente nem mesmo em ser um homem melhor ou diferente. A preocupação deve ser a sua relação com Deus. Só você observar, querido, antes de sermos salvos, nós não nos preocupávamos com isso. Nós vivíamos em inimizade com Deus, então a gente não tinha interesse. As coisas de Deus eram loucura para nós. Não fazia sentido, não cativava o nosso coração. Nós não pensávamos nessas coisas. Elas eram alheias a nós. Uma vez que Deus me salvou, uma vez que o Espírito passa a habitar o meu coração, então agora eu passo a ter interesse pelas coisas do Espírito. Eu passo a buscar. Aquilo que não fazia sentido começa a fazer sentido. Aquilo que eu rejeitava, agora há um interesse no meu coração. Coisas do Senhor, irmãos, as coisas de Deus, a nossa relação, a nossa busca constante, prioridade da nossa vida. Repito, como homem sem Deus, como não cristão, não fazia diferença. Eu não gastava meu tempo pensando ou querendo aprender alguma coisa. Isso não importava para mim. Nunca tinha sido prioridade. Uma vez que eu fui salvo e o Espírito vem habitar, então isso passa a importar para mim. E aí eu lhe faço aqui alguma pergunta, querido. Será que para você a sua relação com Deus importa mais do que tudo? O Lord Young diz assim: você pode dizer que para você esse relacionamento tem mais importância do que a sua posição, a sua profissão, o seu dinheiro, o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família, as suas expectativas e tudo mais? Será que para você a sua alma vem em primeiro lugar? A sua relação com Deus vem em primeiro lugar? Irmãos, eu sei que algumas pessoas podem ouvir isso e pensar assim: pastor, isso é muito radical, pastor, isso é um discurso muito radical, ser cristão não é isso. Irmãos, por favor, querido, Mateus 10, 37, abra bem aí, por favor, Mateus 10, 37, quem amar a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você tem ideia do que está sendo dito aqui, irmãos? Quais são as coisas mais preciosas que um ser humano tem? Família, pai, mãe, esposa, filhos. Não há, pelo menos não deveria haver nada nesse mundo mais importante do que família. E o Senhor está dizendo: se a família for mais importante do que eu para ti, então você não é digno de mim. Não me entenda mal, querido. Por favor, não há nenhuma orientação bíblica que diga que eu devo desprezar minha família. O que está sendo dito é: quando a família ocupa o primeiro lugar na sua vida, você não deixa de ser digno de mim. Se por causa da sua família a tua relação comigo é afetada, então você não é mais digno dessa relação. É isso, irmãos. Eu devo amar a minha família, eu devo prezar a minha família, eu devo ter a minha família num alto nível de prioridade, mas nunca acima da minha relação com Deus, do meu amor para com o Senhor. Consegue entender isso, querido? É ensino da Bíblia. Não é ideia minha,
palavra, é palavra. O segundo ponto, querido, as coisas do Espírito, pensando agora de maneira positiva, um interesse genuíno pela glória do Senhor Jesus. Eu estou citando a você característica de um verdadeiro cristão, de um cristão genuíno. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu penso nas coisas do Espírito aqui, eu estou falando do que caracteriza um cristão genuíno, verdadeiro. E o primeiro eu já falei aqui, tá? Repito aqui com vocês: um profundo interesse pela sua própria alma, ou seja, pela sua relação com Deus. Isso caracteriza um cristão genuíno. O segundo, querido, um interesse genuíno pela glória do Senhor Jesus. O texto que nós estamos estudando diz que aqueles que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E uma das principais obras do Espírito Santo, irmãos, é exatamente glorificar a Jesus. Foi o próprio Cristo que, ao se referir ao papel do Espírito Santo, ele disse: ele me glorificará. Isso está em João 16, 14. Eu vou já ler o texto, tá bom? Esta é com certeza, irmãos, a missão mais importante do Espírito Santo, de acordo com as Escrituras. Agora eu leio João 14, 16. Ele me glorificará e trará grande honra para mim ao mostrar a vocês a minha glória. Então, o papel do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, uma coisa interessante, querido, o Espírito Santo na Bíblia nunca chama a atenção para si. O Espírito Santo na Bíblia está sempre lançando luz em Jesus. O interesse do Espírito é levar as pessoas a Cristo, é glorificar a Cristo, é apontar para Jesus, nunca para si, irmãos, nunca para si. É um fato interessante isso, querido. É possível dizer, irmãos, que toda a obra do Espírito Santo aponta na direção de Jesus. Deixa eu te mostrar aqui alguns textos que dá suporte ao que eu estou colocando para ti. João 16, a partir do versículo 12 e 13. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Agora observe, irmãos, ele está falando aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês o que estão para acontecer. O texto diz que o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas o seu papel é nos guiar a toda a verdade. E como é que ele fará isso? Ele nos anunciará tudo o que ouvir. Ouvir de quem? Ouvir de Jesus. O Espírito Santo é uma espécie de porta-voz do Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai dizer mais ainda, tá bom? Agora em João 14, do 15 ao 18. Observe: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. O Consolador que é o Espírito Santo, tá bom, gente? A fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, mas voltarei para junto de vocês. A ideia desse texto, irmãos, é que o nosso Senhor Jesus, Ele estará sempre com os seus discípulos através da pessoa do Espírito Santo. Olha, não deixarei que fiquem órfãos, mas voltarei para junto de vocês. Como é que Ele vai voltar? Ele vai voltar através do Espírito Santo. Então, tendo isso em mente, querido, do papel do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, da missão do Espírito Santo, me permita, querido, fazer uma advertência aqui que eu julgo ser extremamente necessária para a nossa realidade. Tenham o cuidado de não considerar nenhum fenômeno como ação do Espírito Santo em vocês, por mais extraordinário que seja, se isso não os levar ao Senhor Jesus Cristo.
Ouça isso aqui, irmãos. E é tão comum hoje, querido, isso hoje. O Espírito me visitou, o Espírito veio hoje, o Espírito fez isso, fez aquilo. Se o Espírito vier sobre alguém, operar nele, e nesse agir do Espírito, ele não te apontar para Jesus, é muito, muito correto dizer que talvez não foi o Espírito Santo que fez isso em você. Lord Jones chega a dizer, querido, que o inimigo das nossas almas, ele imita as coisas do Espírito, tá? E ele tem poder para produzir fenômenos notáveis. Todavia, o diabo nunca vai levar alguém a Jesus. Imagina, você está num culto, está tendo um mover de Deus lá, uma experiência. Aquilo que está acontecendo não te levar para Cristo, não despertar em você o interesse por Cristo, na pessoa de Cristo, é preciso suspeitar dessa experiência. Isso assusta a gente, não assusta? Talvez vocês nem tanto, porque vocês não estão habituados com ambientes assim, como eu estou. Mas eu sei que vocês acompanham pelas redes sociais, querido, essas manifestações que acontecem por aí. Irmãos, pegue a sua Bíblia e comece a lê-la no Novo Testamento, observando o agir do Espírito Santo. Toda obra do Espírito Santo lança luz a respeito de Jesus. Toda obra do Espírito Santo vai apontar na direção. Se uma experiência espiritual não aponta na direção de Jesus, querido, tenha cuidado com isso. Você pode estar sendo enganado. Pastor, mas nós estamos na igreja. Irmãos, se o diabo é capaz de ir ao céu, por que ele não pode vir à igreja? Não é um pensamento tolo esse? Achar que porque eu estou dentro da igreja eu estou protegido do diabo. Não, irmãos. Desculpe o que eu vou dizer, querido, mas esse é um ambiente perfeito para o engano maligno. Não se engane, querido. Não se engane. O diabo vai para diante de Deus acusar os crentes. Por que ele não vem para dentro da igreja te enganar? Não seja bobo, irmãos. Por favor, não seja bobo. Terceiro, um interesse profundo em aprender sobre o plano de salvação estabelecido por Deus nas Escrituras. O que caracteriza um cristão, irmãos? Um interesse profundo e sincero pela sua alma, tá bom? Voltando para o segundo ponto, para que fique bem, um interesse genuíno pela glória de Deus. E agora, querido, um interesse profundo em aprender sobre o plano de salvação estabelecido nas Escrituras. Veja, eu vou mexer contigo, mas a pergunta é retórica, você não precisa responder nada, tá bom? Mas você se interessa por temas como justificação, santificação, união com Cristo, redenção, expiação, proposição, graça, santidade. Você se interessa por esses temas? Se você disser assim, não, pastor, não tenho interesse. Duas coisas são possíveis a seu respeito. Vamos lá. Se você não tem interesse em temas como justificação pela fé, santificação, união com Cristo, redenção, expiação, e eu tenho pregado sobre todos esses temas aqui nas terças-feiras, tá, querido? Todos eles eu já abordei aqui nas terças-feiras. Se você não tem interesse por nenhum desses temas, duas coisas são possíveis a seu respeito. Primeiro, você é salvo a despeito de sua profunda ignorância bíblica, ou pior ainda, você está vivendo um profundo engano religioso. O Espírito em nós despertará interesse por essas coisas, por esses temas. É o Espírito, irmão, que faz isso em nós. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios 2, a partir do versículo 7. Ao contrário, nossas palavras são sábias porque vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para o nosso benefício antes do princípio do mundo. Entretanto, os poderosos homens do mundo não o compreenderam. Se tivessem compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Este é o significado das Escrituras. Aí ele vai citar as Escrituras. O olho do homem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós, porém, sabemos dessas coisas,
Porque Deus enviou seu Espírito para as revelar a nós. Por que eu vou para o meu texto aqui, só porque eu não quero fugir do que eu estou falando, do pensamento que eu quero desenvolver aqui. Paulo está dizendo aqui que os poderosos da terra, os sábios, os filósofos, não compreenderam o plano de salvação estabelecido por Deus, pois se tivessem compreendido, não teriam matado Jesus. E por que eles não compreenderam? Tá? Isso é uma pergunta interessante. E aqui eu quero que você lembre de uma coisa interessante. Se alguma pessoa pudesse compreender esse plano intelectualmente, com certeza, os líderes religiosos e governantes daquela época teriam compreendido. Ninguém estava mais habilitado a entender esse plano do que essas pessoas. E por que eles não compreenderam? Porque esse plano não é compreendido pelo intelecto, mas revelado pelo Espírito. O fato onde eu quero chegar é, se nós temos o Espírito em nós, o Espírito vai nos dar ciência disso. O Espírito vai despertar interesse em nós. Aí eu faço uma ressalva, queridos, que eu preciso fazer, tá bom? Eu tenho consciência de que boa parte das igrejas não falam disso mais hoje, infelizmente. Se você vai para essas igrejas neopentecostais, até mesmo as pentecostais, até mesmo igrejas mais de linha tradicional, elas têm ajustado a sua mensagem para uma mensagem antropocêntrica, baseada nas necessidades do ser humano, dizendo a eles o que eles querem ouvir e tudo mais, e têm deixado de lado temas como esses, temas que são a essência do cristianismo. Irmão, se você não entende nada de expiação e de propiciação, você não entende cristianismo, querido. É uma coisa muito simples, entendeu? Se você não sabe nada a respeito de redenção, de justificação pela fé, você não sabe nada de cristianismo, o cristianismo bíblico. Por isso que a gente tem gasto tanto tempo falando essas coisas à igreja. Eu digo a vocês, todos esses temas eu venho abordando com vocês aqui, há muito tempo aqui nas terças-feiras, porque o nosso estudo é exatamente sobre essas coisas. Você quer ver uma coisa mais interessante? Essas coisas são compreendidas por meio do Espírito. Como eu julgo que nós temos o Espírito, então ele vai despertar em nós o interesse por essas coisas, tá? Eu vou querer ouvir, eu vou querer aprender, tá? Há um interesse em saber, irmãos, e se ele não está operando isso em nós, querido, então tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que não está batendo. Olha outra coisa interessante aqui, eu vou ler um texto, eu estou usando traduções assim, que eu julgo necessária para explicar melhor o texto, tá bom? Às vezes elas fogem um pouco do texto convencional, mas ainda assim ela traz uma ideia mais compreensiva a vocês. Por isso que eu vou mesclando traduções, tá? Aqui eu vou ler uma tradução bem diferente do que eu venho estudando com vocês aqui em Romanos 8. Eu vou ler Romanos 8, do 3 em diante, mas numa tradução completamente diferente daquilo que a gente vem abordando aqui, tá bom? A ideia é que você tenha uma noção do que está sendo descrito aqui, tá bom? E aí lá no finalzinho eu faço a aplicação disso. Olha só. Romanos 8, a partir do versículo 3. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los e não os guardamos, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Que plano é esse? Enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, com a exceção de que o nosso corpo é pecador, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza inferior vivem tão somente para agradar a si próprios, mas aqueles que seguem o Espírito Santo constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas e nunca o fará. É por essa razão que nunca podem agradar a Deus aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Queridos, a tradução não é muito boa, irmãos, tá? Mas ela
é usada para dar um contraste entre o cristão e o não cristão. Primeiro, a obra de Deus a nosso favor, tá? Aquilo que Deus fez para que a gente fosse salvo, e depois que da obra do Senhor, o contraste do que é cristão do que não é cristão. Como é que vive um cristão, como é que vive o não cristão, entendeu? E também, querido, eu acho, querido, e eu estou usando esse texto aqui para destacar uma coisa. Isso que eu li aqui jamais poderia ser compreendido por uma pessoa sem o auxílio do Espírito Santo. Entender isso que eu venho ministrando a vocês, sem o Espírito Santo, é impossível, irmãos. É impossível. É necessário que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que a gente compreenda. Eu preciso saber o que é salvação, como foi que Deus operou a salvação a nosso favor, o que Ele fez através de Jesus Cristo, entendeu? Eu preciso entender, irmãos, mas eu não posso entender isso apenas com o meu intelecto, com o meu entendimento. É uma coisa que se discerne espiritualmente. É uma coisa que é compreendida espiritualmente, e aí é o Espírito Santo em nós que nos ajuda a compreender esse tipo de verdade. Você vai pregar para uma pessoa, vai ensinar uma pessoa, anos a fio, e ela não vai entender, a não ser que o Espírito opere na vida daquela pessoa e abra o entendimento dela. Só mais um tópico, irmãos, aí a semana que vem eu sigo adiante. Outra coisa do Espírito é um interesse por uma vida de oração. Eu estou falando das características de um cristão genuíno, e uma delas é um interesse por uma vida de oração. Mas antes de qualquer coisa, querido, eu quero que você entenda que é possível ao não cristão cultivar algum tipo de vida de oração. Entretanto, também é possível afirmar que o motivo que leva o não cristão a orar é, na imensa maioria das vezes, seus próprios interesses. Ou, dito de outra maneira, o não cristão aprendeu que se pedir alguma coisa a Deus através da oração, ele receberá o que pediu. Portanto, o alvo de suas orações é ele mesmo, suas necessidades. Então, o incrédulo, o não cristão, até pode ter uma vida de oração, mas o alvo das suas orações é apenas ele mesmo e as suas necessidades. Não vai além disso. E escute, querido, embora a gente deva cultivar uma vida de oração por nós mesmos, e a gente deve fazer isso, tá bom? Não é errado. Não é preciso ser cristão para fazer isso. O que vai caracterizar de fato um cristão, querido, é aquilo que eu chamo de oração altruísta. É a oração pela salvação dos nossos familiares, dos amigos. É a oração pela expansão do reino de Deus. É a oração pelo nosso país, tá? Pela nossa cidade. É orar por aquelas pessoas que nós conhecemos, que a gente sabe que está passando por dificuldade, por lutas, entende? Também devemos orar, querido, por pessoas que nós não gostamos. É um chamado bíblico a que eu ore por alguém que eu não gosto, irmãos. Eu não gosto dele, eu não vou orar por ele. Não, irmãos, isso não é bíblico, entendeu? A Bíblia fala sobre amontoar brasas na cabeça do inimigo. Essa é uma das formas de você fazer isso. Ore por ele, abençoe, mesmo que você não queira. Também a gente deve orar pelo conhecimento de Cristo, pela manifestação da sua glória. Devemos orar confessando nossos pecados, pedindo por um coração quebrantado. Tá? Em nossas orações, a gente deve derramar o nosso coração em adoração, reconhecendo a bondade de Deus, a graça, o amor de Deus. Então, o verdadeiro cristão, ele cultiva uma vida de oração, ele tem interesse, irmãos, por uma vida de oração. Agora, irmãos, veja, não precisamos do Espírito Santo para pedir coisas por nós mesmos, mas precisamos dele se quisermos orar biblicamente. Querido, nós precisamos, tá? Há uma necessidade em nós. Se você quer realmente orar biblicamente, você precisa do auxílio do Espírito Santo, irmãos. Eu poderia te dar um monte de motivos, tá? A guerra que é travada na hora da oração, entendeu? A carne que não quer se subjugar, essa coisa toda, sabe? As desculpas que nós usamos para não orar, essas coisas que a gente faz aí para tentar se convencer. Mas todo verdadeiro cristão, querido, tem interesse por uma vida de oração e procura cultivar uma vida de oração. Não há dúvida com relação a isso, irmãos. Não há dúvida. Parte de nós. Entenda, querido, o cristão é alguém que está vivendo
segundo o Espírito. É alguém que tem o Espírito dentro dele, habitando dentro dele, entende? Então, porque o Espírito está em nós, nós somos levados a uma vida de oração, a buscar a Deus através da oração. E queridos, aqui uma palavra para nós, igreja, irmãos, se não há esse interesse, se nós não temos nenhum interesse em vida de oração, irmãos, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Cuidado, irmãos, porque é o Espírito que produz isso em nós. Se não há um interesse, então, ou o Espírito não está falando de forma alguma, não está trabalhando em mim, ou pior ainda, pode ser que ele não esteja em mim. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, irmãos. Por isso a necessidade da gente conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus quer de nós. E a palavra é: orai sem cessar, orai sem cessar. Busquem, peçam, a tempo e a fora de tempo, clamem. Esse desejo tem que haver no nosso coração, irmãos. Eu sei, a gente tem momentos difíceis, às vezes a gente está passando por crises e a gente perde o interesse pela oração, às vezes a gente é frustrado na nossa vida e a gente desestimula, sabe? Deixa de crer por um tempo e fica naquela luta, agonizando espiritualmente, mas depois volta. O problema é quando não há interesse nenhum. Está tudo bem, mas eu não quero orar. Ah, irmãos, aí tem alguma coisa errada. Aí é bom suspeitar. Porque o Espírito em você vai te levar para a oração. O Espírito em nós, querido, vai nos levar a uma vida de oração, a uma vida de busca.